Olá! No Judiciário em Evidência de hoje, vamos falar sobre a expansão do NAT, Núcleo de Apoio Técnico responsável por auxiliar juízes em processos de saúde. Veja também, TJCE implanta Central de Conciliação do Segundo Grau. Central de Alternativas Penais acompanha a situação de pessoas postas em liberdade. E projeto de magistrados e servidores incentiva arte e literatura. O Tribunal de Justiça instituiu o Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau. O Sejusc vai funcionar como unidade vinculada ao NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. O Sejusc Segundo Grau promove atendimento, agendamento e realização de sessões de conciliação e mediação envolvendo processos em grau de recurso. Conta com equipe de magistrados, servidores, estudantes de direito e voluntários capacitados, além de 4 salas para audiências. Segundo a diretora do NUPEMEC, Mariana Montalverne, a expectativa é incrementar a realização de acordos na segunda instância e, no futuro, atender a demandas pré-processuais para evitar que o conflito se torne uma ação na justiça. O Sejusc do Segundo Grau ele vem para substituir a antiga Central de Conciliação do Segundo Grau, que foi criada em 2004 e foi extinto com o novo Código de Organização. Ele realmente tem uma atribuição parecida com a do Sejusc do Primeiro Grau, ele pega a parte processual, só que aqui no caso a parte processual vai ser de processo em grau de recurso. Ele pega também o pré-processual e pega a cidadania, que o núcleo não tem essa atribuição como primária. Cabe aos desembargadores relatores enviar processos ao Sejusc para tentar solução por meio de acordo. As partes interessadas também podem solicitar audiências a qualquer tempo. Pode fazer por peticionamento direto no processo aqui do Segundo Grau. Pode solicitar também verbalmente a relatoria, mas a gente recomenda que seja por peticionamento. E ele pode também acessar o nosso sistema do Quero Conciliar, ele também está disponível para o Segundo Grau. Então ele entra no bannerzinho do Quero Conciliar na página principal do TJ e pode preencher o formulário e lá vai encaminhar a solicitação dele. É similar ao do Primeiro Grau, o processo ele vem via sistema aqui para o Sejusc do Segundo Grau. Aqui é feito o agendamento, é feita a comunicação e é feita a audiência. Em caso de acordo, não é devolvido o processo, ele fica na fila no mesmo espaço que ele saiu. Conflitos familiares e processos envolvendo planos de saúde, bancos e paralisação de servidores estão entre os assuntos mais comuns. Essa representante de cooperativa médica aprova a prática do acordo. A gente consegue conversar, mostrar para o cliente, às vezes, coisas que ele não tinha conhecimento antes de ingressar com o processo. E na conciliação, na conversa, o cliente consegue ter uma visão melhor e acaba aceitando a conciliação. Acho muito válida em qualquer fase do processo. Confira agora como foi o desempenho da Justiça Cearense na última edição da Semana Nacional da Conciliação, ocorrida entre 5 e 9 de novembro. Durante a 3ª edição da Força Tarefa, o Judiciário Cearense realizou 11.152 audiências que resultaram em 4.028 acordos. Os dados representam 36% de êxito, desempenho maior do que o registrado no ano passado, quando o índice de acordos foi de 34%. Segundo a diretora do NUPEMEC, Núcleo de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJCE, o balanço foi positivo. Conseguimos superar a nossa expectativa dos 16 mil agendamentos. Vimos unidades no interior do estado que ainda não tinham a oportunidade de participar e esse ano estão participando. Então, assim, a gente acredita que a campanha que foi feita até previamente a semana para estimular esses processos, as partes procuraram mais. Então, eu acredito que foi muito positivo nesse sentido. Ao todo, foram agendadas cerca de 16 mil audiências, realizadas em unidades na capital e no interior, nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e no NUPEMEC. Em 2017, a Justiça do Ceará foi líder em conciliações entre os tribunais estaduais do país. Privar um ser humano de liberdade é a última opção adotada pelo juiz na hora de executar uma pena. Em Fortaleza, os casos de flagrante delito são encaminhados para a vara de audiências de custódia, onde os magistrados decidem se há necessidade de manter a prisão ou se existem medidas cautelares a serem aplicadas. O acompanhamento dessas pessoas que podem aguardar julgamento em liberdade é feito pela Central de Alternativas Penais. Eu acompanhei como funciona.
Para esta jovem de 23 anos, mãe de gêmeos, o encontro com a juíza durante a audiência de custódia representa a possibilidade de responder em liberdade ao processo por envolvimento em roubo. Depois de ela comprovar endereço fixo e garantir que trabalha para sustentar os filhos de 3 anos, promotor de justiça e magistrada entenderam que poderia cumprir medida cautelar até ser julgada. O resultado foi comemorado pelo advogado de defesa. Porque uma criança, principalmente como os filhos da minha cliente, que é 3 anos de idade, não suportaria a ausência da mãe, independente de qualquer coisa. Então eu entendo que com essa medida cautelar, os filhos foram os maiores beneficiados. Esta mulher, de 36 anos, tem efizema pulmonar e problema no coração. Após 10 dias presa por envolvimento com tráfico de drogas, agora vai voltar para casa mediante cumprimento de medida cautelar. É a maior felicidade que eu tenho. Eu quero ir para minha casa ficar em paz. Não vou mais fazer isso, não. A titular da Vara de Audiências de Custódia de Fortaleza, juíza Adriana Dantas, explica que cerca de 40% dos réus aguardam julgamento em liberdade mediante a aplicação de medida cautelar. A magistrada destaca os critérios que são analisados para a concessão do benefício. É levado em consideração a natureza do delito, Geralmente são crimes praticados sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, que também não tem uma grande repercussão e nem demonstra por parte do autuado periculosidade. É levado também em consideração os antecedentes da pessoa. De acordo com a CAP, os principais crimes cometidos são tráfico de drogas e roubo, seguidos por furto, receptação, porte de arma e, em menor número, delitos de trânsito. O coordenador dos trabalhos, Elton Gurgel, acrescenta que 30% das pessoas beneficiadas com medida cautelar são submetidas ao uso de tornozeleira eletrônica e monitoradas 24 horas por dia. Quem não é obrigado a usar o equipamento recebe visita surpresa de agente penitenciário e também tem o dever de comparecer pelo menos uma vez por mês à sede da central e participar de grupos reflexivos. É realizada toda uma avaliação e elaborado um projeto de acompanhamento singular para esse sujeito. Então a gente tem um olhar para esse sujeito buscando compreender o que é que está faltando ali na vida dele, o que é que a gente pode contribuir para que ele possa estabelecer um projeto de vida para ele, um projeto de vida que seja saudável para si e para a sociedade. A CAP fica no complexo da Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e do Egresso e conta com a equipe de 2 advogados, 3 assistentes sociais e 6 psicólogos que realizam atendimento individualizado nessas salas. Há ainda parceria com a rede de saúde, com instituições que atuam no combate ao uso de álcool e drogas ou que fazem encaminhamento para cursos profissionalizantes. Aos 26 anos, 3 deles cumprindo medida cautelar, este rapaz reconhece que a oportunidade tem sido importante para a ressocialização. Se reintegrar na sociedade não é muito fácil não, mas o grupo ajuda, porque todo dia, todo grupo é várias pessoas, em torno de 20 a 30 pessoas, Hoje eu trabalho, te falei a profissão e pretendo só me aprimorar nela e tentar subir na vida e tentar sempre melhorar, Levantamento da Central aponta que o índice de reentrada no sistema prisional é considerado baixo, 12%. A grande maioria consegue mudar de vida, o que é motivo de orgulho para o psicólogo Caleb Brigdal e a assistente social Mádala Duarte. Quem não tem conhecimento dessa medida cautelar, da audiência de custódia, acha o quê? Que está soltando um bandido, E não é isso. A gente está dando uma oportunidade a alguém para quê? Para que esse alguém não volte a delinquir. Então é melhor tratar, manter em liberdade, e ele se ressocializar, do que manter preso sem essa oportunidade. Muitos de nós aqui na Central já encontramos muitos dos nossos assistidos, dos nossos beneficiários fora da Central de Alternativas Penais, em lugares onde eles estavam trabalhando e eles fizeram questão de vir falar com a gente. Alguns agradecem, Nós temos ótimos retornos aqui e temos relatos bastante positivos. O defensor público Delano Benevides, atuante na Vara de Audiências de Custódia, ressalta que a alternativa penal é um direito do cidadão. É importante que a sociedade saiba que a prisão cautelar é diferente da prisão pena. A prisão cautelar é aquela que se dá durante o processo e durante o processo as pessoas são presumidamente inocentes. E o trabalho da Central de Alternativas Penais tem sido bastante importante justamente na questão de se atrelar ao que tem na lei processual penal com políticas públicas de reinserção social. A
A Vara Privativa de Audiências de Custódia de Fortaleza foi instalada no dia 21 de agosto de 2015 e tinha como titular a juíza Marlúcia Bezerra. Na época, funcionava no Fórum Clóvis Bevilacqua, em substituição à 17ª Vara Criminal. 2 anos depois, foi transferida para prédio anexo à Delegacia de Capturas. Atualmente, a Vara de Custódia é responsável por quase 90% dos encaminhamentos feitos à CAP, que conta com posto avançado funcionando dentro da unidade judicial. O trabalho, que é vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado, foi pensado a partir de convênio com o Tribunal de Justiça do Ceará. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos para falar sobre o Núcleo de Apoio Técnico aos Processos de Saúde. Ao longo do Judiciário em Evidência, continuamos a exibir mais vídeos da campanha Eu Faço Parte, de valorização do trabalho de servidores e magistrados da Justiça cearense. Meu nome é Jeane, eu sou autora do 2º Juizado Especial Civil de Fortaleza e eu faço parte do projeto de mediação pré-processual nesta unidade judiciária. Sou mediadora judicial e instrutora dos cursos de conciliação e mediação. Esse projeto envolve técnicas autocompositivas diferenciadas, como a técnica do toque, em que aproxima as pessoas no sentido de entender melhor seus conflitos. Esse projeto também envolve pessoas fora do judiciário, que são mediadoras voluntárias dentro dessa unidade. E assim conseguimos atender a sociedade de uma maneira satisfatória, atingindo o fim maior, que é a pacificação social. O NAT, Núcleo de Apoio Técnico, que auxilia magistrados no julgamento de processos de saúde, completou 2 anos neste mês de novembro. Para falar sobre a importância desse serviço, eu converso com a juíza Antônia Dilce Rodrigues Feijão, supervisora do Núcleo. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por essa oportunidade de divulgarmos o trabalho do NAT e todo o trabalho que o Comitê de Saúde tem feito a nível do Estado do Ceará. Doutora Dilce, o NAT acaba de ampliar a atuação para a região metropolitana de Fortaleza. Como foi possível essa expansão? Quando o NAT foi pensado há 2 anos atrás, como estava ainda sendo implantado, queríamos fazer primeiro uma experiência a nível de comarca de Fortaleza. Então foi feito um convênio com várias entidades, o Estado, o município, o Hospital Universitário, e numa primeira experiência atenderia a comarca de Fortaleza. Depois de 2 anos de experiência, que o resultado tem sido muito proveitoso, nós vemos que já temos condições de expandir. Na verdade, a nossa pretensão é para o Estado do Ceará inteiro, que todos os juízes que trabalham com esse tipo de demanda tenham acesso a essa ferramenta. Mas nós estamos, no primeiro momento, estendendo para a região metropolitana, atendendo as comarcas dessa região. Depois, quando nós estivermos firmados nessa experiência, nós pretendemos estender para todo o Estado do Ceará. Nós queremos fazer 4 meses com a região metropolitana. Se nós tivermos condições de atender bem a região metropolitana, só as comarcas e os juízes que trabalham com esse tipo de demanda, que é a demanda de saúde. Depois nós queremos atender as regiões maiores, Cariri, Sobral e Iguatu, que tem maior número de demanda. E aos poucos, talvez em 2 anos, nós queremos atender a todas as comarcas e todos os juízes que trabalham especificamente com esse tipo de demanda. E que instituições parceiras estão envolvidas? Nós temos convênio com o Estado do Ceará, hoje com a Prefeitura de Fortaleza, o município de Fortaleza, porque nós começamos aqui, e com o Hospital Universitário. São essas 3 entidades hoje que nos dão esse apoio. Nós estamos estendendo também para a UFC, que estamos ainda em fase de negociação, para também a UFC nos ajudar nesse tipo de demanda. E quem compõe a equipe técnica do NAT? Hoje a nossa equipe é composta por 6 médicos e 6 farmacêuticos. Esses médicos e farmacêuticos não têm um vínculo empregatício com o Tribunal de Justiça. Nós fizemos convênio com o Estado, com o município de Fortaleza e com o Hospital Universitário. Esses médicos e esses farmacêuticos trabalham para essas 3 entidades. Dentro da carga horária deles, algumas horas eles disponibilizam para fazer esse serviço. Eles já são remunerados pelas entidades pelas quais eles prestam serviço e dentro da carga horária deles, algumas horas, depende de cada órgão, eles disponibilizam para fazer esse serviço. Que tipo de informações os médicos e farmacêuticos podem fornecer ao juiz? O juiz recebe uma demanda que trata de saúde. É importante a gente frisar que é só em demanda de saúde. Ele sente a necessidade de um apoio, de um parecer para aquele caso. Daí ele manda para o NAT as suas perguntas. Normalmente eles perguntam se esse tipo de medicamento que o autor pretende é eficaz para essa enfermidade que ele diz que tem. Ele pergunta normalmente se esse medicamento tem registro na Anvisa, se esse medicamento é atendido pelo SUS, se o SUS disponibiliza esse tipo de medicamento.
Normalmente eles perguntam também se existe um medicamento similar que atenda com a mesma eficácia para essa enfermidade. Então, de um modo geral, são essas perguntas que os juízes fazem. Também o NAT acrescenta outras informações, o preço do medicamento que está sendo solicitado, o preço do medicamento que o SUS fornece, com uma visão técnica. Nós trabalhamos muito em cima da evidência científica. Se aquele medicamento é eficaz para aquela enfermidade, se aquele tratamento que a pessoa busca tem resposta positiva para essa enfermidade, para não ser só um achismo, para haver uma base teórica, uma base científica de que o que o autor pretende, aquela demanda corresponde. Isso vale para medicamento, próteses, por exemplo? Medicamentos, tratamentos, próteses, porque a indústria de medicamentos muda muito rápido, então todo dia tem medicamento novo no mercado. E o SUS não consegue acompanhar toda essa rapidez. Então, às vezes, o que o médico indica para aquela pessoa nem sempre tem uma correspondência já no SUS, mas pode ser que tenha um equivalente. Pode ser que não tenha essa que o autor quer, mas pode ser que o sistema SUS, Sistema Único de Saúde, disponibilize um tratamento, uma medicação, uma tecnologia que hoje o sistema já disponibiliza. E aí, esse parecer técnico vai dar esse embasamento para que o juiz possa decidir com tranquilidade, atendendo aquilo que a pessoa quer, mas também com a responsabilidade, porque esse tipo de demanda, ele envolve várias questões, porque envolve a área médica, que nós juízes não temos conhecimento nessa área, mas envolve também toda a organização do Estado. O Estado se organiza para dar esse tipo de medicamento, tem um orçamento para isso, e quando nós começamos a fornecer um medicamento que esteja fora do orçamento do Estado, isso tem um impacto muito sério. Então, essas demandas, esse parecer, ajuda também a ver qual é o impacto imediato que aquela decisão vai ter para o Estado. Doutora Dilce, desde a criação do NAT, quantas notas técnicas já foram emitidas? Até hoje nós estamos com 182 notas técnicas. Tem algumas que são assuntos repetitivos, mas tem outras que são assuntos específicos. É interessante frisar que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, está criando agora a nível nacional o ENAT-JUS. Esse mesmo tipo de serviço, mas a nível nacional. E desse grupo de 182 notas técnicas, 10 foram selecionados pelo Conselho Nacional de Justiça para compor a base nacional. Então, são notas técnicas muito bem elaboradas, elogiadas pelo Conselho Nacional de Justiça, e a equipe, os médicos e os farmacêuticos, se empenham muito em fazer um bom serviço. Essa documentação fica disponível ao público? Quando a nota é elaborada, nós colocamos no nosso site, inclusive no site do Tribunal de Justiça, na aba Saúde, Direito à Saúde, 182 notas técnicas. Já chegou até o meu conhecimento que alguns juízes do interior, ele acessa e pode ver o que é que aquela nota técnica diz. Ela está na sua inteireza lá. Qualquer pessoa pode ter acesso e usar, inclusive, utilizar a nota técnica se corresponder ao caso específico que ele tem, né? Mas é acesso total ao público. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos a falar sobre celeridade em processos de saúde. Até já! Estamos de volta com o Judiciário em Evidência para falar sobre o NAT, Núcleo de Apoio Técnico a Magistrados em Processos de Saúde. Nossa convidada é a juíza Dilce Feijão, supervisora do núcleo. Doutora Dilce, a atuação do NAT atende a alguma recomendação nacional? Existem experiências em outros estados? É importante saber o início, de todo esse processo. Alguns anos atrás, o Supremo Tribunal Federal decidindo uma questão de saúde, eles viram a dificuldade que é para um magistrado decidir uma matéria dessa natureza, que envolve um conhecimento específico que nós não vimos isso na universidade, Nosso ramo de conhecimento é outro. Quando os ministros viram essa dificuldade, especialmente o ministro Gilmar Mendes, ele resolveu fazer alguma coisa para ajudar os juízes. Então ele criou um grupo nacional, o Comitê Nacional de Saúde, e dentro desse Comitê Nacional de Saúde ele recomendou ao CNJ que se criasse também os NATs, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário. Então, atendendo essa recomendação do CNJ, cada estado da federação hoje já tem o seu NAT. Cada um tem uma modalidade, uma forma de proceder. Tem uns com mais profissionais, outros com menos profissionais, alguns com mais tempo. Tem NAT com 10 anos de funcionamento. Tem outros que estão sendo instalados agora, nós já estamos com 2 anos. Esse ano o tribunal promoveu a especialização de 2 varas da Fazenda Pública da capital em processos de saúde. Qual a importância dessa medida? Importante frisar que também é uma recomendação do CNJ, porque o juiz julga um mundo de coisas, Então são demandas de várias naturezas.
quando especializa, então ele fica focado num assunto. Ele pode se especializar ainda mais, estudar ainda mais, se dedicar ainda mais a esse tipo de demanda. Então, por recomendação do CNJ, o Estado do Ceará criou em saúde pública, é importante a gente frisar, viu? Que em matéria de saúde pública, hoje, aqui em Fortaleza, na capital, nós temos 2 varas especializadas que tratam especificamente dessa demanda. Mas em saúde suplementar, nós ainda não temos. O CNJ também recomenda que também da saúde suplementar, que envolve todos os planos de saúde, que se crie também essas varas especializadas, mas ainda estamos dando passos. Talvez no futuro também se crie. E quais os maiores desafios do Poder Judiciário na resolução de conflitos envolvendo saúde pública e suplementar? Primeiro, hoje no Brasil é uma demanda muito grande. Os números são assim, impressionantes das demandas em matéria de saúde pública e em matéria de saúde suplementar. Uma reunião recente no CNJ, os ministros do STJ disseram que a matéria de saúde hoje é a 2ª maior demanda em matéria repetitiva, só para você ter ideia da quantidade de processos e o impacto que essas decisões têm. Porque cada vez que se decide uma matéria de saúde, ela tem um custo. Se você concede um medicamento, ela tem um custo ou para o Estado ou para a União. Saúde suplementar, na hora que se concede um tratamento ou um medicamento, isso tem um custo para o plano de saúde. Então são demandas, que eu já disse, que envolvem o conhecimento específico na área de saúde, mas também orçamentário, porque tanto o ente público, né, a União, o Estado, o município, trabalha com o seu orçamento, como também o plano de saúde, que vão cumprir essas decisões. Então são matérias hoje muito importantes e por causa disso o CNJ tem dado uma atenção muito importante para essa demanda. Os concursos para nós juízes, o grupo que compõe o NAT está sendo também treinado pelo CNJ, eles estão fazendo cursos nessa demanda. Hoje, os 6 médicos que compõem o nosso NAT já foi disponibilizado cursos para eles e agora também os farmacêuticos também estão sendo formados pelo CNJ. Um convênio entre o CNJ e o Hospital Sírio-Libanês. Eu conversei com a juíza Dilce Feijão sobre celeridade nos processos de saúde. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você. Uma iniciativa de magistrados e servidores está promovendo o incentivo às artes. Eles se reúnem mensalmente para compartilhar experiências de leitura e promover reflexões. O amor foge de todas as explicações possíveis. A frase, retirada de uma das obras de Carlos Drummond de Andrade, dava boas-vindas a quem chegava ao Sarau Bevilacqua. Ao som de bossa nova, servidores, magistrados e demais convidados iam se acomodando para degustar o cardápio poético da noite. Porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade. As obras de Drummond e de Vinícius de Moraes inspiraram o encontro. A juíza Luciana Teixeira de Souza, titular da 2ª Vara de Execução Penal de Fortaleza, abriu a programação com exibição de vídeo biográfico de Vinícius. O poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor brasileiro nasceu em 19 de outubro de 1913, no Rio de Janeiro. Já a história de Drummond foi resumida pelo servidor Adalberto dos Santos Leite. O poeta, contista e cronista também nasceu no estado fluminense no dia 31 de outubro de 1902, mas foi a partir da leitura das obras que os participantes do sarau ficaram mais íntimos dos 2 artistas homenageados da noite. Cada uma escolheu um texto e compartilhou com os demais colegas. O menu contou com entradas, pratos individuais, pratos para ler a 2, pratos para 3 ou mais vozes e pratos para oferecer. O cardápio ainda teve sobremesas, couvert artístico e drinks poéticos. Eu pude participar e dividir com o grupo que o amor é o carinho, é o espinho que não se vê em cada flor. O 2º Sarau Bevilacqua ocorreu no Dia Nacional da Poesia, 31 de outubro. No primeiro, o grupo debateu os 30 anos da Constituição Federal. Os juízes Luciana Teixeira, César Belmino e Luiz Bessa Neto, que estão à frente das varas de execução penal de Fortaleza, querem não só incentivar a leitura, como estimular o aprimoramento da apreciação artística e do raciocínio jurídico das equipes. É um momento que a gente tem de fazer circular as coisas que aprendemos no passado, as somadas às dos presentes. O nosso anseio pessoal é que essa ideia, né, sofra um sentido de permanência, né, de sorte a gente alargar mais e mais a sua perspectiva, porque hoje, lamentavelmente, nós carecemos desse tipo de tradição. As coisas são
em constante mutação. Isso, de um certo modo, tira o homem do centro e o desqualifica, né, no plano do saber. Sabendo que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro nessa vida, os participantes destacaram a importância do sarau no fortalecimento das relações de trabalho. Para eles, a atividade mensal tem tornado a rotina cada vez mais prazerosa. Foi uma oportunidade perfeita da gente se reunir, da gente congregar nossas ideias e principalmente a gente fortalecer nossos vínculos, porque a gente passou uma semana toda discutindo os textos, assim, empolgado com o que se ia falar, com o que se ia ler. E foi um momento assim muito legal, porque a gente já viu que do início da ideia já houve um crescimento. O sarau ele veio para quebrar aquele clima do trabalho, certo? E juntar as varas de execuções, né, tanto no cultural, né, como em relação às amizades também, e sair do âmbito jurídico. A gente consegue trabalhar melhor por conta da leitura, né, em relação aos laços de amizade, que fortalece também, até não só como servidores da nossa vara, como das outras varas de execução. A secretária da Justiça e Cidadania do Estado, Socorro França, participou como convidada e elogiou a iniciativa. Ouvir Vinícius é muito agradável. Drummond, esse contista, este poeta, é extremamente importante. Quero parabenizar os juízes, magistrados, que iniciaram isso, tudo está sendo iniciado através do juiz da execução penal, que é eles que efetivamente estão ali no dia a dia daquele que o Estado toma conta, que é o interno, que é o preso, e tomara que todo o sistema de justiça, através desse exemplo, possa fazer o mesmo que está sendo feito aqui hoje. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.